amigos e amigas, retornando aqui mais uma vez pelo nosso núcleo de produção audiovisual Clara de Assis, aqui da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré, que comemora 81 anos neste agosto de 2023. Que alegria imensa de poder participar da família Jesus de Nazaré, a família que me acolhe, que não julga e que tem entre todos nós esse verdadeiro laço de amizade, de simpatia, de entendimento e, sobretudo, de compaixão. E é movido por esse sentimento de família Jesus de Nazaré que trouxemos esse tema para a nossa conversa hoje. Amor na família, não exclua, ame. E tomamos como exemplo a Sagrada Família. É uma arte muito bonita, essa que vocês veem aí no slide, quando Jesus ainda pequenininho, Jesus menino, carregando um carneirinho, Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, ali com os novelos de lã, fazendo o tear, a fiação da lã, e José trabalhando na carpintaria. É um exemplo para nós, exemplo de família, exemplo daqueles que aceitaram, através dos seus corpos físicos e também pela destinação espiritual, serem esses promotores da evolução planetária. Aquele sim de Maria, aquela menina, de idade estimada entre 14 e 16 anos de idade. Foi o sim que modificou a nossa história definitivamente. Porque quando ela aceita ser mãe de Jesus, e juntamente com os fluidos que foram hauridos dos trigais, dos vinhedos, ela traz para todos nós a luz divina, a luz do mundo, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, o salvador, o restaurador dos nossos caminhos de volta ao Pai. A presença de José ao seu lado traz consigo a força masculina, que não pode ser subestimada. Jesus, então, mesmo na condição do Cristo planetário, governador espiritual da Terra, ele não se deixa estar acima de ninguém nem de nada, mesmo nessas leis em que nós vivemos de um mundo de expiação e provas. Jesus se fez pequeno. Ele se coloca numa condição de humildade, ele passa pelo mesmo processo que qualquer ser humano passaria, de ter uma mãe, um pai, uma família, um nome e um nascimento. E aí vem, dentro daquela história da família de José, da descendência de Davi, e chega até nós com todo esse exemplo indicado pelo Livro dos Espíritos. Sim, Jesus é nosso modelo e guia. Não apenas o Jesus dos últimos 3 anos de sua vida, Jesus dos 30 aos 33, mas em toda a sua vida, Jesus deve ser nosso modelo e guia. Jesus criança, Jesus menino, Jesus adolescente, adulto jovem. Ainda que nós não saibamos pelos evangelhos quais foram os seus caminhos, os fatos que o envolveram, mas nós imaginamos o cotidiano dentro da sua casa, aquele sentido de obediência que ele sempre manteve. Notícias que nos chegam através dos evangelhos apócrifos mostram que ali existia uma família muito, mas muito especial. E era uma família atravessada pelo amor, pela convivência cotidiana, normal de qualquer família, mas marcada pelos traços da obediência à lei de Deus. E é com esse propósito reflexivo de Jesus como nosso modelo e guia, Jesus, o filho de Maria, o filho de José, Maria, mãe, José, o pai, essa família, sagrada família, que nós vamos refletir, como está aqui explícito, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Para entendermos, queridos irmãos e irmãs, o sentido de exclusão, o sentido do amor, é preciso que olhemos o que o Espírito da Verdade nos orienta. Então, fomos buscar. E lá está a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos,
a parentela corporal e a parentela espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse capítulo 14 com lições entrelaçadas, uma lição complementa profundamente a outra. Existem até determinadas ideias que estão presentes ao longo de todo o capítulo e do qual nós vamos fazer um pequeno passeio, porque aqui uma fala de 40 minutos, 50 minutos, não dá para a gente cobrir todo o ensinamento profundo que o Espírito da Verdade nos traz, mas fica aqui o nosso esforço. E, sobretudo, o indicativo para que cada um de vocês busque esta lição preciosa do capítulo 14. Então, iniciamos aqui a nossa fala, evocando, como vocês veem aqui no slide, duas concepções altamente modernas a respeito das questões familiares. Uma advém dos estudos das terapias ligadas ao campo das terapias das famílias, das terapias familiares, que são as constelações familiares, as constelações sistêmicas de Bert Hellinger. Ele que não era espírita, ele vem de toda uma formação católica, dentro da teologia católica, e formata para nós, a partir dos seus estudos, utilizando a psicologia e os conhecimentos da psicanálise, da psicologia profunda, os preceitos fundamentais da constelação familiar, que é uma terapia breve, muito utilizada mundialmente, principalmente aqui no Brasil, no ambiente jurídico, no ambiente corporativo. Então, ultrapassou propriamente a questão familiar. Então, quando se fala hoje em constelações, nós estamos falando de um universo de possibilidades. Inclusive, o nosso querido irmão Maurício Crispim, idealizador e aquela mola propulsora extraordinária do IBS, tanto de Brasília quanto de Goiânia, Crispim desenvolveu também uma metodologia muito própria, inspirada nos preceitos de Hellinger, que são as constelações psíquicas, das quais nós também fazemos uso aqui em nossa casa espírita. E temos também o trabalho da Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, onde a partir dos ensinos espíritas, a partir desse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, entre outros, que o capítulo traz, Joana faz um excelente estudo a respeito dessa questão familiar. Chamamos a atenção para essa imagem que vocês estão vendo aí, os bonequinhos, não é? Então aqui é apenas um diagrama para que a gente tome consciência de que cada um de nós teve um pai e teve uma mãe. E que por trás desse pai e dessa mãe existe toda uma ancestralidade. Estão nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós, que são espíritos, que reencarnam na mesma família. Eu aqui que estou falando para vocês, posso ser a reencarnação da minha bisavó, da minha trisavó. Então, eu estou falando da minha família, da minha caminhada, porque a reencarnação fortalece os laços de família. Então, nesse princípio espírita de reencarnação, de lei de causa e efeito, associado à teoria dos campos morfogenéticos de Sheldrake e as ideias, as leis das ordens do amor de Bert Hellinger e os ensinos de Joana de Ângeles, nós chegamos assim a princípios extraordinários que norteiam nossa vida e podemos ter uma caminhada de mais felicidade aqui na Terra. As dificuldades sempre aparecem, os boletos estão aí, não é? Sempre batendo nossa porta. As divergências, as diferenças no ambiente familiar, tudo isso é normal, toda família passa por isso, é verdade. Mas o que nós não podemos é nos desviar do caminho correto, do caminho do bem. Então, irmãos e irmãs, para isso nós pegamos aqui uma frasezinha de Hellinger que está aqui no pé do slide. Vejam só, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Uma pessoa, então, está em paz quando ela acolhe a todos e ela não exclui a ninguém. Ah, aquela minha parenta, aquela minha prima lá, não quero nem saber, envergonha a família.
nem cito o nome dela. Ah, aquele meu tio, aquele que pegou a herança e que deixou todo mundo da família. Não quero nem falar disso. Esse tio para mim não existe. Ah, aquele outro primo que fez tantas coisas erradas que envergonha a família. Não, isso aí não quero nem saber. São comportamentos nos quais nós nos colocamos na condição de juízes, um lugar inclusive indevido, porque todos nós somos espíritos imperfeitos em um mundo de expiação e provas, e achamos que podemos julgar os nossos irmãos, inclusive da família, e não damos a eles o direito de serem e de estarem nos seus lugares. Ainda que sejam criminosos, ainda que estejam até em presídios, ainda que estejam foragidos, não importa. Ele não vai deixar de ser o seu primo. Ela não vai deixar de ser sua irmã. Ela não vai deixar de ser sua tia. Ele não vai deixar de ser seu pai por conta disso. Então, reprovar o comportamento é uma coisa. Você não vai coadunar com coisas erradas. Então, você pode colocar isso claramente. Eu não concordo com esse comportamento. Mas excluir a pessoa é outra coisa. Isso aí é fator de adoecimento. Então, mesmo que aquele parente, aquele membro da sua família, seja alguém que cometeu um crime hediondo, ainda assim ele merece o lugar dele na sua família. E ninguém tem direito de excluí-lo. Então, olhar para essas pessoas com olhos de compaixão. Se pudermos amar como manda o ensinamento, que amemos. Esse é o ideal. Ame, não exclua. Mas muitas vezes nós não temos essa força, né, irmãos e irmãs? Eu sei disso porque eu também passo por isso. Então, já que nós não podemos amar na intensidade da palavra, então vamos ter compaixão. Vamos ter aquele olhar de piedade, porque a piedade é irmã da caridade. E piedade e caridade andando juntinhas é um passo para o amor. Estamos a caminho do perdão e do entendimento, sem julgamentos. Então isso já é uma grande vitória. Então vejam que é necessário termos essas pessoas pertinho dos nossos corações. Não precisa estar perto muitas vezes fisicamente, mas em nosso coração. E ao encontrar com essa pessoa fisicamente, endereçar-lhe o sorriso, o olhar fraterno. Não precisa buquê de flores, não precisa grandes demonstrações. O olhar fraterno, o boa tarde, a delicadeza, a gentileza, isso faz parte para qualquer ser humano. Quanto mais para alguém da nossa família que Deus coloca na linha diretiva da nossa genealogia. Então, existe um plano divino aí. Para reforçar o que nós estamos estudando aqui, o que nós lemos nos livros e pesquisamos e encontramos, eu trouxe esse trechinho aqui de Joana de Ângeles, do livro Constelação Familiar. Vamos dar uma olhada? Organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação em previdência sexual de muitos indivíduos, é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. É permanente oficina onde se caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro. Por essa razão, é que não se vive na família ideal, aquela na qual se gostaria de conviver, com espíritos nobres e ricos de sabedoria, mas no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Amados irmãos e irmãs, só esse pequeno trecho de Joana de Ângeles já daria aqui para esgotarmos os nossos próximos 40, 35 minutos. Porque nesse pequeno recorte do pensamento de Joana de Ângeles, nós vamos encontrar informações preciosíssimas. Algumas eu coloquei em destaque em amarelo, outras são tão importantes que eu coloquei até o grifo, exatamente para chamar a atenção. Então vamos pegar aqui cada um desses pedacinhos para fazermos uma breve análise. Organizada é a primeira palavra que Joana começa a sua
para a eleição, organizada. Nenhuma família é planejada no mundo espiritual aleatoriamente. Não existe isso. Foi o acaso que me colocou no caminho deste homem. Essa mulher aqui me apareceu por acaso. Não existe isso. E quero chamar aqui a atenção dos irmãos que a nossa fala, nós vamos estar falando muito da família heterossexual por conta de ser no núcleo dessa família que existe a possibilidade de se ter a formação, o nascimento de pessoas, sempre com as células masculinas e as células femininas. Então nós vamos nos ater às questões da heterossexualidade e da genética, para que a gente possa entender. Mas todas as famílias são acolhidas, são núcleos possíveis onde se desenvolvem as pessoas. Então veja, a família ela vem num processo de planejamento divino. E aí continua Joana, antes da reencarnação, a família é organizada antes da reencarnação. Ponto. Então, nada existe por acaso, e muito menos na formação familiar. Continua. Quando são eleitos os futuros membros que a constituirão. Então, já foi planejada. E ainda que, sendo resultado da precipitação, ou seja, houve uma precipitação. O que é precipitação? Aquele indivíduo que antecipa determinados fatos, determinados acontecimentos. Muitas vezes existe um planejamento, né? Daqui a 2, 3 anos vai casar, vai ter, mas aí o que acontece? Não são tomados devidos cuidados, a moça engravida, então vamos casar logo. Então houve o quê? Uma antecipação. É nesse sentido que Joana está falando aqui desta imprevidência sexual, dessa antecipação. Ou até mesmo, ela também traz essa possibilidade, jovens, pessoas que ainda não amadureceram, não tiveram educação para a vivência da sexualidade e vivem um sexo livre. Então é esta imprevidência, não foram tomados os cuidados com os métodos contraceptivos. E aí quando se vê uma menina de 14 anos, grávida, qual a idade do pai? 16 anos, coisas desse tipo. Mas mesmo assim, Joana faz a ressalva. Ainda que a família siga todos aqueles processos que a nossa sociedade preconiza para a sua formação, ou que a família surja dessa imprevidência, nós vamos ter o que aí? Olha lá o que o slide está dizendo, olha o que a fala de Joana está dizendo. É sempre o santuário que não pode ser desconsiderado sem graves prejuízos para quem lhe perturba a estrutura. Então, a família, da forma que ela possa surgir, é sempre um santuário. Não importa. Então, na linguagem de Bert Helling, ele vai dizer que existe verdadeiramente a constelação quando o casal, eles concebem. Enquanto é somente o homem e a mulher, nós temos ali um relacionamento, certo? Então ali nós temos o quê? Uma dupla, estão, como falam na linguagem popular, estamos nos curtindo aí, sem compromisso. Quando vem o filho ou a filha, constelou. Então ali houve o quê? Formou-se, existe uma conexão. Mesmo que esse filho seja abortado, e o aborto natural ou espontâneo, houve a constelação. Então, essa estrutura, ela não pode ser perturbada, porque ali existe um santuário, é um lugar sagrado, família é sagrada. E quem mexe, né, sem cautela nisso aí, tem graves prejuízos. E aí ela vai dizer o que é a família, é uma permanente oficina. O que é oficina, gente? É o local onde a gente leva o carro quando está com problema. Meu celular quebrou, preciso levar na assistência técnica. Então, é exatamente isso. Ou então, eu não sei mexer muito em aplicativo, vou lá na assistência técnica para eles atualizarem. Então, existe sempre essa possibilidade. A família está se revendo, se requalificando dentro de bases amorosas, de respeito e esse olhar de oficina.
local de reparos, local de atualização, local de aprendizado, que na oficina se aprende, se produz, oficina de arte, para poder você aprender a arte. Então, tudo isso faz parte deste conceito, deste avanço nas concepções de família. Então, ali nós temos, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos do futuro, é o que nós temos na família. É um local de direcionamentos, de aprendizagens, onde nós vamos ter os rumos a serem tomados. Por essa razão é que não se vive na família ideal, nós vivemos na família necessária. Então, eu sou filha de seu Antônio e de Dona Deja. São os meus pais necessários. Eu tenho toda uma estrutura de vida, uma estrutura psíquica, uma caminhada aqui na Terra, que nessa vida estou ligada a toda essa energia paterna de seu Antônio e a ancestralidade que vem dele, e a energia materna que vem de Dona Deja e sua ancestralidade, e que estão representados em mim, e que eu passo para os meus filhos e que aparece agora também nos meus netos. Então, o que é isso? É todo esse processo no qual nós estamos passando de geração para geração os nossos valores, e também passamos as nossas dores, os nossos silenciamentos, as exclusões. E aí, irmãos e irmãs, como ficamos? E é por isso que Joana conclui dizendo: estamos no grupo onde melhormente são atendidas as necessidades da evolução. Então, não fique olhando para a família de seu tio e dizendo: eu deveria ser filha do tio João e da tia Maria, porque eu me dou melhor com eles do que com meus pais. A reencarnação não erra. A reencarnação é lei perfeita. Você é filho, você é filha dos pais corretos. Ok? Vamos então adiante para poder a gente entendendo isso melhor? Então agora eu convido vocês a uma reflexão com Bert Hellinger, quando ele nos fala aqui, olha lá. Quem se alegra com os pais, se alegra com a vida. Então aquelas pessoas que têm aquela alegria, claro que não é aquela alegria banal, superficial das coisas da terra, mas aquela alegria profunda espiritual. Alegria que se aproxima da alegria de São Francisco de Assis, a verdadeira alegria. Essas pessoas, elas interiorizam os seus pais, do jeito que eles são, como foi possível serem pais. E aí, que alegria ser filha de Antônio e de Deja, que alegria ser filha deles dois. Como eu honro, como eu amo essa família. No meu caso, a família Almeida, a família Vasconcelos, de onde eu vi. Então, isso me dá alegria de viver, alegria de vida, porque eu tenho meus pais interiorizados. Então, eu olho para eles, agradeço a vida e caminho dentro do meu possível, com a minha segurança, com essa força que eles me deram. Então, não adianta, meus irmãos e minhas irmãs, termos aquelas bravatas com a sociedade justa, em busca de equidade, em busca de uma melhor condição, se nós não temos paz dentro de nós, se nós não temos paz dentro de casa, se nós não temos alegria dentro de nós, se nós não temos alegria na nossa família. Porque nós vamos levar o que para as nossas lutas? A nossa raiva, o nosso ódio. Você é aquilo que você tem, você só dá o que você tem. Se você não é alegre com a sua vida, com os seus pais, como é que você vai lutar por algo que você precisa ter forças para levar? Aí o que acaba acontecendo? Briga com o patrão, briga com o prefeito, vamos fazer uma intervenção aqui, porque o governador não presta, porque o presidente não presta, porque esses podres poderes. As lutas sociais, as lutas por justiça social, elas são mais do que necessárias, mas é preciso que a gente se arrume aqui dentro.
Porque senão é caminho de mais ódio, de mais desajuste e de mais adoecimento, muito adoecimento. Então, para irmos para determinadas lutas, é preciso primeiro haver um equilíbrio. Vejam Gandhi, é aquele exemplo máximo. Antes de ir para a luta de libertação da Índia, do poderio do Império Britânico, Gandhi se arrumou primeiro. Dentro do hinduísmo, dentro dos processos de meditação, de yoga, o ahimsa de Gandhi, para ele ir à luta. Ele não tinha ódio dos ingleses, ele não levou ódio. Ele não foi com discussões, com gritos, com punhos cerrados, com cara de indignação. Gandhi foi na serenidade e venceu e libertou a Índia. Então é esse exemplo que nós devemos. Por quê? A interiorização que ele vivia dentro dele. Da mesma forma somos nós. Então traga seus pais para dentro de você. Ah, Suzy, mas é porque você não sabe quem era meu pai. Não julgue seu pai. Ah, se você fala assim porque você teve uma mãe maravilhosa, não julgue sua mãe. Da forma que eles são seus pais. Ah, mas eu fui adotado, nem sei quem são meus pais. Ah, eu nunca conheci meu pai biológico. Não importa. Você tem uma figura masculina e uma figura feminina na sua formação. Traga eles para você. Porque quem se alegra com os pais, se alegra com a vida. Quem tem alegria de viver é porque dentro de si é alegre. E vejam essa outra frase aqui. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. A alegria não está na viagem que você vai fazer no cruzeiro, no navio. A alegria não está em ir para a Disneylândia. Ah, vou passar as férias lá no Caribe. São momentos maravilhosos. Quem é que não gostaria? Eu adoraria. Mas a verdadeira felicidade, imperecível, sem data de validade, olha lá, ó, é no lar, é na família. Essa é a verdadeira felicidade. Então, amigos, amigas, irmãos e irmãs, se arrumem por dentro, bota as coisas no seu devido lugar, traga os membros da família para dentro de você. Vou até recomendar aqui, você pode fazer inclusive isso no papel. Pegue uma folha de papel e comece por você, bote aqui sou eu, bote um bonequinho ou então bote seu nome. E aí vai colocando seus irmãos, seus pais, seus avós, bisavós, trisavós, aí volte e ponha seus tios, tias, primos, primas. Não exclua ninguém. Até os abortados, coloque lá. Ah, na minha família tem gente que é criminoso. Traga ele, dê o lugar dele. É seu tio? Pronto, dê o lugar dele. É tio, irmão de meu pai, criminoso. Está preso por assassinato. Ele é seu tio, coloque ele lá. Faça essa construção e vá trazendo essas pessoas para dentro do seu coração, sem julgamentos. Não exclua, ok? E aí nós vamos ver os mandamentos, porque tudo isso que eu estou falando aqui está com base no Evangelho, está com base nos ensinamentos do Espírito da Verdade, que é o próprio Cristo falando para nós. Então, olha lá, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec vai escolher esses 2 versículos. Sabes os mandamentos: não cometas adultérios, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometais fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Esse ensinamento foi anotado por Marcos, por Lucas e por Mateus. Inspirado em quê? No judaísmo, que já preconizava lá no Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Um ensinamento, um mandamento que foi dado diretamente por Javé a Moisés. O que diz esse mandamento? Honra teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. O que é essa dilatada vida na terra? É uma vida de 100 anos, 120 anos? Não basta viver 100 anos e 120 anos na tristeza, na desavença, na desarmonia. Misericórdia. Tem pessoas até que falam assim: eu prefiro até morrer do que viver nessa tristeza. 120
120 anos infeliz em cima da terra? Jesus! Que vida dilatada é essa que o Senhor, nosso Deus, nos promete? É uma vida dilatada em bênçãos, alegria, felicidade, caminhada, segurança. É isso que está sendo prometido para nós e que nós devemos olhar para esta imagem, que é a imagem da Sagrada Família. E aí nós retomamos com essa outra arte. Vocês vejam aí Maria ali tecendo, né? Olha ali nos bracinhos dela o fio de lã passando. Jesus pequenininho ali ajudando o Pai. É essa harmonia, é essa vida dilatada aqui, de virtudes, de bênçãos, de felicidade, que nós devemos almejar e interiorizar. Mesmo com toda a dificuldade que nós vivemos. Sim, nós somos espíritas, somos reencarnacionistas e sabemos que estamos aqui no mundo como herdeiros daquele nosso passado. O que foi que a gente andou fazendo? Vidas passadas desprezamos família, não obedecemos pai e mãe, fomos pai ou mãe negligente. Volta agora para reparar. E a lei de Deus vem no sentido educativo, não é punição. O propósito da lei de Deus é reeducar o indivíduo para que ele possa caminhar e jamais punir. Então, por isso que o fato do indivíduo não excluir pessoas da família, ter esse olhar de compaixão, de piedade, ele reforça esse laço, ele fortalece, ele não cria karma com aquele indivíduo ou com aquela situação. Então, que isso fique definitivamente muito claro para nós, porque é triste demais vermos essas exclusões, essa situação de não quero mais saber de fulano, não gosto mais de cicrano, porque eu é que estou certo, não sei o que. Isso é bobagem, porque tudo isso passa. E cada vez mais nós estamos vendo como as casas espíritas, no meu caso mesmo, tenho recebido muitos convites para falar de família e sempre a coordenação dos trabalhos, a presidência, a direção sempre me fala: ah, Suzy, o pessoal aqui sempre pede tema sobre família porque umas questões, cada um passando por sua dificuldade. Então eu digo, isso mesmo, é o tema de todo mundo, é o meu tema também. Eu não vivo um mar de rosas, uma família cheia de lacinhos. Não, a gente passa, como se diz aqui na Bahia, né, em bom baianês, passamos nossos perrengues, as nossas dificuldades, mas o nosso olhar é outro. Então, a alegria interior, o sentido de olhar para o outro com compaixão, isso não pode desaparecer. Então, não há necessidade de conflitos, não há necessidade de vinganças, como nós vemos nas famílias, né? Desejo de vinganças, até mesmo de como se juntam, né, nas famílias, a chamada cultura do cancelamento. Meu Deus do céu, isso é terrível. Então, é contraditório com o que nós aprendemos no ambiente espírita. Vejam o que Kardec vai nos ensinar aqui. O mandamento, honra teu pai e tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. Ponto. Isso aqui já é uma grande reflexão. Muita gente, quero fazer trabalho missionário lá na África. Eu quero ir lá para as vítimas da guerra, dos tsunamis, da fome, para fugir de casa. Desavença com os pais, desavenças intrafamiliares, e aí fica procurando rota de fuga, para onde fugir. Não precisa você ir para o enfrentamento, para o combate, mas buscar uma solução dentro de si mesmo. Cadê a força para o autoconhecimento, para reconhecer que errou e que falhou? Mas é porque você não conhece, minha filha, você não sabe o problema que eu passei com a minha família. Porque se eu lhe contar, você não sabe nem da metade, nem a missa você sabe a metade. Porque o problema foi muito sério. Faça a sua reflexão. A gente sabe, eu não sou nenhuma
viver no país das maravilhas, né? O mundo cor-de-rosa, nada disso. Não estou aqui dourando pílula de jeito nenhum. Eu também passo por problemas. Mas é olharmos e estarmos refletindo sobre aquela questão e reconhecermos onde foi que eu errei, qual foi a minha dificuldade, qual foi a minha participação nesse processo aqui. Reconhecer mesmo, sem autopiedade, esses vitimismos que as pessoas vivem de coitadinhos. Dentro do ambiente espírita, isso não cabe mais. Então, as pessoas de outras religiões, com outros olhares, a gente respeita porque tem outra visão. Mas dentro do ambiente espírita, ainda temos pessoas que têm dificuldades com os pais, ou dentro da família, maridos, filhos, irmãos, primos, tios. Meu Deus do céu. Então, é necessário haver uma revisão. Você pode dizer até, olha, eu não consigo conversar, porque a pessoa sempre acha que eu estou querendo revidar o que eu vou agredir. Eu entendo isso. Converse com o anjo da guarda dessa pessoa. Com certeza ele vai lhe ouvir. Busque nesse anjo da guarda, desse ser ou dessas pessoas que você tem desavença, um diálogo fraterno, sem fingimento. E você vai ter uma resposta imediata, porque eles vão agir. Eles vão dizer, opa, só estava esperando você fazer esse sinalzinho aí para poder a gente potencializar essa reconciliação. E a reconciliação acontece. É algo assim extraordinário, lindo demais da gente poder vivenciar essa reconciliação. Vejamos o próximo slide. Continua Kardec. Mas o imperativo honra, que está lá no mandamento, como nós vimos no slide anterior, não é? Honra teu pai e tua mãe, aí Kardec retoma aqui. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então, para com os pais, esse nosso sentimento de amorosidade e afetividade, ele, além de ser todo banhado em honra, né? E na honra vem o quê? Vem o respeito, a estima, a reverência, acatar determinadas situações. Isso existe muito, principalmente entre pessoas de religiões diferentes, né? Ô Suzy, minha mãe não entende, não aceita que eu seja espírita. Não entre em conflito com sua mãe, né? Acate, mantenha a sua conduta de espírita e siga, sem entrar em conflito. Então, esse sentido da honra é muito profundo. E aqui Kardec nos chama atenção para a questão dessa piedade filial. Então, piedade é irmã da caridade. Significa o quê? Amar esses pais. Ter aquele olhar de condescendência, como ele vai dizer adiante. De não estar julgando, minha mãe só não sabe o que a senhora está falando. Meu pai, cale sua boca, porque eu não aguento mais, o senhor todo dia... Esses atos são atos de desonra, de desobediência. Você não precisa chegar a esse ponto para dizer ao seu pai, meu pai, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Eu entendo os seus motivos, eu respeito a sua forma de pensar, mas eu não penso igual ao senhor e me dou também ao direito de pensar diferente. É outro nível, não é? Do que falarmos, cala sua boca, você não sabe, minha mãe, a senhora fica aí com essas ideias atrasadas, às vezes falando até com uma certa agressividade, humilhando. Porque eu tenho um nível superior e minha mãe não saiu da roça e acha que sabe tudo. E o mandamento chama atenção para isso. Então você vai cancelar seu pai, cancelar sua mãe, porque eles pensam diferente, porque eles têm uma visão de mundo diferente. Você vai cancelar o seu irmão, a sua irmã, seu marido, os seus filhos, porque divergem de você? Qual é a sua religião? É espírita mesmo? Vamos refletir sobre isso, ok? Vamos então ver o que Kardec continua nos orientando, que essa dissertação toda aqui é de Kardec, não foi ditado pelos espíritos, foi inspirado pelo Espírito da Verdade diretamente a Kardec. E aí continua o codificador. Deus quis demonstrar assim que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa,
tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação desse mandamento. Gente, esse ensino aqui é fantástico, porque Kardec está dizendo aqui para nós o seguinte: honra ao pai, honra à mãe, significa, além de tudo isso, desse amor, dessa piedade filial que deve existir, que é a irmã da caridade, o respeito, a estima, a obediência e a condescendência. São deveres nossos como filhos. E ele ainda faz aqui uma outra chamada muito importante. Essa mesma situação, esses mesmos sentimentos de honra, de estima, de respeito, de obediência e condescendência, devemos ter para os chamados pais adotivos. Aqueles que ocuparam o lugar dos pais. Eu não fui criado pelos meus pais, fui criado pela minha avó, fui criado pelos meus tios, eu fui adotado por um casal. Da mesma forma. E finaliza dizendo: Deus pune sempre e de maneira rigorosa quem viola esse mandamento. Quem viola, honra seu pai e sua mãe, recebe punição fortíssima. E aí nós vamos ver o que Kardec chama atenção aqui, dizendo: honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Então, além de tudo que a gente pode estar fazendo pelo nosso pai e pela nossa mãe, é fazermos também os dengos. Sabe aqueles dengos? Aquele carinho? Coisa do tipo: você vai passando na rua, aí você vê assim, vamos supor, umas tangerinas, né? Vou botar tangerina, que é uma fruta que eu amo, né? Aí você lembra assim: poxa, minha mãe adora tangerina, mas eu tô com um pouco de pressa. Não, vou pegar aqui umas tangerinas para levar para ela. E aí vai, minha mãe: meu filho, você... minha mãe, na hora que eu vi, só me lembrei da senhora. Isso é um dengo, isso é uma delícia, é um carinho. Então são esses carinhozinhos que os pais, também agora, depois que os filhos já estão com, digamos, né, com a consciência já se aproximando do estágio adulto, se forma, né, porque hoje uma pessoa com 17, 18 anos tem uma visão de mundo extraordinária, muitos já estão na universidade, muitos fazendo até cursos de medicina, engenharias. Então são pessoas que têm, né, uma grande visão de mundo. Então essas pessoas já são chamadas para ter esse dengo, esse carinho com seu pai e com sua mãe. Mesmo que seja aquela mãe que às vezes olha: meu filho, nem gosta de tangerina, tem tanta fruta aí. Não esmoreça o seu amor. Não deixe que a sua ternura fique morna. Mantenha sempre esse seu carinho ativo. Ou então nós vamos cair em situações difíceis e aflitivas, que são essas situações que as famílias estão vivendo. Situações terríveis de mentiras, de cancelamentos, de discordâncias profundas. Então é isso que nós queremos? Não é. Nós queremos um ambiente familiar de alegrias. Então vamos olhar aqui para essa imagem, já estamos nos aproximando aqui do final da nossa fala. E vocês vão ver o quê? Uma imagem simbólica, né? Peguei aleatoriamente da internet, simbolizando, né, aquele Pinóquio, né, o bonequinho. Quando mentia, o nariz crescia. E aqui nós vemos, né, vamos colocar aqui simbolicamente, né, vou colocar aqui para vocês. A família toda olhando ali o pai que está morrendo. Meu pai, eu amo o senhor. Meu pai, o senhor é maravilhoso. A meninazinha percebendo: não, aqui tem alguma coisa errada. Isso aqui não é verdade. Na realidade, eles estão esperando que o pai desencarne para herdar a casa, a fazenda, a herança, a conta bancária. E isso reflete essa cultura terrível de um materialismo entranhado nas famílias, de olharmos para o pai e a mãe e vermos o quê? Não, quando ele morrer, eu vou herdar a casa. Se meu irmão vier, vai ter briga. Não, a fazenda é minha, não quero nem saber.
Eu vou para todas as instâncias, mas eu vou brigar. Então, infelizmente, temos situações trágicas como essa. E aí Kardec nos chama a atenção dizendo: infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de maneira certa, noutra existência, em que terá de sofrer o que fez os outros sofrerem. Ai daqueles que excluem, ai daqueles que dizem: não quero saber, vou-me embora, não quero saber desse povo, família, eu não tenho família. Ai daqueles que excluem. Olha aqui o ensino da espiritualidade. Infeliz aquele que esquece a dívida com a sua família, do que viveu no ambiente da família, daquelas pessoas que estavam ali para auxiliá-lo. E muitas vezes vemos situações tristes como essas aqui. Esse conflito, pais e filhos, esse conflito entre irmãos, entre esposos, criando essa chamada terrível cultura do cancelamento, da exclusão, dentro da própria família. Esses chamados grupos de família do WhatsApp. Muitos membros são silenciados. Ninguém quer saber de fulano, ninguém quer saber de cicrano. Recentemente nós vimos, artistas que fizeram certos pronunciamentos e aí todo mundo cancelando. Não quero mais saber, não queremos mais saber. E isso vai gerando, esse campo mórfico de exclusão vai sendo alimentado e chega às famílias. Grupos do WhatsApp, grupos de família, pessoas sendo silenciadas, canceladas, excluídas, deixadas de lado. O cancelamento significa: saia, você não faz parte de nós. É a chamada cultura do ódio se proliferando. Tristeza isso. Essa imagem aqui traduz isso: censura, cancelamento massivo, coordenado, linchamento nos grupos e nas redes sociais. O que é que isso faz com a pessoa? Intimida, exclui. Mas acontece que a pessoa falou bobagens, ficou lá agredindo e todo mundo achou por bem excluir definitivamente. Essa é a melhor medida? Excluir definitivamente. Eu estou falando aqui para vocês, olhando para mim também. Me perguntando: é isso? É esse evangelho que eu estou estudando? É esse evangelho que eu estou aprendendo? De olhar para uma pessoa e dizer: você não faz parte, saia da minha família porque você não faz parte. Eu não admito que você me chame de tia, eu não admito que você me chame de esposa, não admito que você me chame de irmã, seja lá o que for, porque eu não reconheço você. É isso que nós estamos aprendendo? E aqui nós pegamos essa imagem da internet, Terrível, olhem vocês, somente para ilustrar, viu, irmãos? Já estava assim, disponível na internet, as imagens estão borradas para não ser identificado. Então, a pessoa, pai, o grupo da família está cheio? Aí o pai responde: não, por quê? Aí o garoto ou a garota: me coloca aí então. Aí o pai responde: ninguém quer você no grupo não. KKKKKKK. O pai responde: vocês ouviram isso? Ninguém quer você no grupo não. KKKKK. Ainda que seja uma brincadeira, mas isso aqui ilustra bem essa questão da exclusão dos grupos, que é uma coisa banal que hoje existe, amanhã pode nem existir mais e tal. Mas é um reflexo daquilo que se sente. Virtualmente se faz aquilo que gostaria de fazer pessoalmente, porque hoje as relações estão muito virtuais. Olha essa imagem aqui. Você é o excluído da família? Da minha família, não. Só na reunião dos parentes.
Que coisa, né? Não quero conta com parentes. Então, o que é o excluído? Olha aqui essa imagem, os patinhos é o que foi alvo da exclusão, colocado, deixado de fora, expulso. Pessoa que foi privada dos direitos básicos, os excluídos da sociedade. E aí, meus irmãos, nós chegamos a esse olhar maravilhoso quando admiramos o semblante de Maria de Nazaré e de nosso Senhor Jesus Cristo. O exemplo de família que representa a Sagrada Família. Não existe exclusão. Jesus, do alto da cruz, olha para Maria, olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Jesus, naquele momento, dá para Maria toda a humanidade como seus filhos. E Maria acolhe e aceita. Então é nesse sentido, diante desses 81 anos da nossa Casa Espírita Jesus de Nazaré, essa família que eu me sinto totalmente incluída, amada, protegida e segura. E que eu verdadeiramente amo. Que alegria poder pertencer a esta família. Gratidão imensa a cada um de vocês, a todos vocês. Muita paz e até a próxima.